Olá, muito boa tarde, JC às 15, ao vivo, direto aqui da redação do Jornal do Comércio, dos estúdios da Rádio Baré. Mais uma vez a nossa live com notícias, com entrevistas, com bate-papo, com quadros, trazendo aqui para os nossos amigos seguidores do Jornal do Comércio, conteúdo também na plataforma de vídeo, pelo Facebook, pelo YouTube do nosso jornal centenário com 116 anos. E logo de cara eu vou chamar o Danilo aí com a nossa hashtag com JC News para trazer as novas com relação ao IPI de concentrados. Pois é, o presidente Bolsonaro trouxe uma boa nova que também foi reforçada aí pelo anúncio do superintendente da SUFRAMA, o coronel Alfredo Menezes, também através da sua rede social, anunciando aí que depois dessa polêmica de você não ter um decreto atualizando, quem sabe faz ao vivo, né? Inclusive quem esquece de desligar o telefone também faz ao vivo. O presidente Bolsonaro, tanto o presidente Bolsonaro como o coronel Alfredo, reforçaram no dia de hoje que essa situação do IPI do concentrados, da alíquota que voltou para 4%, que era a alíquota aqui determinada pelo ex-presidente Temer, que prejudicava consideravelmente o setor de concentrados, ela vai voltar, através de um novo decreto, a subir, se não para 10% como era até o final do ano passado, mas pelo menos até 8%, como disse em sua rede social o coronel Alfredo Menezes, superintendente da SUFRAMA. Mas a gente tem um vídeo aí, Danilo, pode saltar, do Bolsonaro falando com o deputado Silas Câmara e dando essa segurança de retorno aí do patamar da alíquota do IPI para o concentrados no Polo Industrial de Manaus. Salta aí, Danilo, por favor. Olá, amigos do Amazonas, especial aí o pessoal que vive da Zona Franca de Manaus. É um projeto lá de trás, do Castelo Branco, nós devemos preservar sim, fazer tudo possível para que a Zona Franca continue realmente garantindo a nossa soberania da região amazônica. Estou tratando aqui com o Silas Câmara, houve um lapso, um pequeno problema, sobre a taxa, sobre os concentrados, o xarope, na verdade, aqui. Então já está acertado já na economia, a gente vai continuar naquela escadinha ali, de modo que todos possam se adequar e ninguém ter prejuízo no tocante a essa medida que vem lá de trás. Silas, com a palavra aí. Muito obrigado, presidente, pela sua sensibilidade, seu comprometimento com a Amazônia, com o Amazonas e com o Brasil. Um abraço aí. Então, nessa fala do Bolsonaro a gente percebe duas coisas, né? Duas coisas positivas. Uma, o Bolsonaro reafirmando o compromisso com a Zona Franca de Manaus, com o projeto do Polo Industrial de Manaus, até dizendo que foi uma iniciativa do governo Castelo Branco e que ele tem a intenção de preservar, de manter, exatamente para garantir a soberania da Amazônia, o que nos dá realmente um ânimo positivo com relação a essa possibilidade do Bolsonaro estar atento e com a atenção aí aos pleitos para dar condição de segurança jurídica ao modelo, a fim de manter as empresas de forma que a gente não perca, como aconteceu no ano passado com a Pepsi, acontece a mesma coisa com a Coca-Cola, que seria realmente um efeito cascata gigantesco aí, com a perda de empregos, com a perda de trabalhos também, do extrativismo aí realizado no município de Maués, em Presidente Figueiredo, principalmente na área do Guaraná. Realmente seria um impacto gigantesco aí para o interior do estado, que já é carente tanto de projetos que consigam oferecer condições de trabalho, condição de renda aí ao nosso interiorano. Mas então essa boa nova que o Bolsonaro trouxe, que foi complementada também pelo coronel Alfredo Menezes, tudo isso você consegue acessar no nosso site do Jornal do Comércio, no site jcam.com.br. Lá temos essa notícia toda trabalhada, de forma que você fique bem informado sobre tudo o que acontece no Polo Industrial de Manaus. Mas hoje eu tenho a grata satisfação aqui do nosso programa, do nosso JC às 15, de estar recebendo hoje a professora Ana Paula Lucas, que ela é professora de Direito, especialista em Direito do Trabalho, e que está aqui para conversar com a gente sobre teletrabalho, trabalho remoto, home office, tudo isso aí que envolve esses novos tempos do trabalho, que foi oficializado aí com a reforma trabalhista, que completou agora 2 anos, e que deu condição de você trabalhar dentro dessa modalidade que é crescente no Brasil e no mundo, com mais segurança e melhores condições. Então, logo de cara, professora Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso JC às 15. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão nos assistindo agora.
Legal. Professora, eu posso chamar de professora? Claro, pode. Professora, me diga uma coisa. Com relação ao teletrabalho, a gente sabe que essa aí é uma modalidade que já acontecia antes mesmo da reforma trabalhista. Sim. Mas ela talvez não tivesse, vamos dizer assim, por parte do empregador, uma segurança de até permitir esse tipo de ocorrência por conta da dificuldade depois de você vir a sofrer algum tipo de cobrança judicial por conta disso, uma insegurança por parte tanto do trabalhador como também do próprio do trabalhador como do empreendedor. Sim. Por conta da falta de regulamentação. A gente pode dizer que a regulamentação do teletrabalho foi um dos pontos positivos da reforma trabalhista? Sim, com certeza. A reforma trabalhista, da forma como ela veio, ela teve como prioridade o aumento nos postos de trabalho, né? E o teletrabalho, que era uma modalidade de trabalho que já existia, que surgiu aí no início dos anos 2000, já existia, mas ela não tinha nenhuma regulamentação pela legislação específica, pelas leis trabalhistas. Então, com essa regulamentação, nós tivemos um aumento exponencial do teletrabalho, né, da modalidade de contrato de teletrabalho, e com certeza isso trouxe uma segurança maior, tanto para os empregados que trabalham nessa modalidade, quanto para as empresas que passaram a adotar, né, em maior número essa modalidade de trabalho. Agora, nessa questão do teletrabalho, do home office, que tudo é a mesma coisa no final das contas, trabalho remoto, uma das questões que tem chamado a atenção aí das pessoas que lidam com essa questão, na verdade hoje da ausência de limites que o trabalho, vamos dizer assim, o trabalho formal tem. Com o trabalho remoto, com o trabalho teletrabalho, home office, muitas vezes você não fica muito transparente aonde começa e onde termina o seu trabalho. Muitas vezes se estende aí, e até mesmo com essas ferramentas hoje de comunicação que a gente tem, praticamente as pessoas estão através do celular, como eu estava ali, né, sendo, quem sabe era meu chefe me ligando, né, mas pelo menos ele sabe que eu estou ao vivo, não posso atender. Mas enfim, existe esse tipo de ocorrência da pessoa ficar praticamente conectada 24 horas, então o trabalho deixou de ser aquele trabalho de 8 horas, regulamentado pela CLT, e passou a ser um trabalho que pode se consumir a vida inteira, o tempo todo dele, né? Sim, um dos problemas do teletrabalho é esse, né? A lei da reforma trabalhista, ela inseriu no artigo 62 da CLT, que é o artigo que trata dessa questão da duração do trabalho, o teletrabalhador. De que forma que ela fez isso? Falando que o teletrabalhador não se encaixa nas regras de duração do trabalho. Em outras palavras, o que isso quer dizer para a gente? Que o teletrabalhador não tem um controle de jornada e, consequentemente, ele não tem direito a receber horas extras, não é? E, além disso, pelo fato dele fazer o horário de trabalho dele, por ele estabelecer a forma como ele vai trabalhar, ele tem essa liberdade de estabelecer a jornada, a hora que vai iniciar o serviço, a hora que vai terminar, isso acaba fazendo com que a jornada dele fique maior, não é? Às vezes, mesmo porque ele pode fazer o trabalho de uma forma mais lenta, mais devagar, mais gradual, desde que, claro, ele consiga cumprir as metas estabelecidas pelo contratante dele. É um problema que vem sendo discutido, que nós podemos aí chamar hoje de telepressão, que é o caso daquele trabalhador que permanece conectado o tempo inteiro e dessa forma deixa de ter os seus momentos de lazer, seus momentos com a família, etc. Os estudos mostram que isso tem trazido para esse trabalhador problemas de saúde, inclusive, muito até em relação a doenças psicossomáticas, pelo próprio fato dele não conseguir se desconectar, não é? Porque às vezes você está no seu ambiente de lazer com a sua família, um final de semana, você recebe um e-mail, um WhatsApp do seu chefe, isso automaticamente vai te tirar daquele relaxamento em que você está, e você vai acabar se conectando de alguma forma, entrando no modo de trabalho. E é importante para o empregador que ele tenha esses momentos de folga, que ele tenha esses momentos de desligamento do trabalho, não é? Exato. Inclusive, você falou, Ana, eu posso chamar de você também, né? Claro. Você falou também sobre a questão de problemas de saúde, mas eu acredito que muitos problemas de relacionamento também, né? Até casamentos também é complicado. Você vai para férias e de repente você não conseguiu resolver toda a demanda que tinha que ser resolvida antes das férias, você leva lá, tá na praia,
Você abre o notebook. Abre o notebook e, assim, o WhatsApp mesmo, né? Às vezes não precisa nem ser o notebook, porque hoje você consegue fazer tudo conectado a um celular, não é? Então, às vezes você está no seu momento de férias, às vezes você está em casa à noite, né? Com a sua esposa, com os seus filhos, e acaba, querendo ou não, a gente acaba, né? Chega uma mensagem, você acaba olhando, conectando, e isso acaba te tirando ali daquele momento. Agora, o lado positivo do teletrabalho, que inclusive foi até atestado pelo nosso Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a gente conversou com o pessoal lá e viu que o resultado, que as pessoas que estão envolvidas no teletrabalho tem dado a questão da produtividade, um aumento da produtividade. Isso é também no setor privado, também é visto esse aumento? Com certeza. O que a gente tem de positivo, né, que nós podemos dizer como vantagens do teletrabalho, é a otimização do tempo, não é? Porque assim o trabalhador deixa de gastar, por exemplo, muitas horas durante o dia com deslocamento, muitas vezes enfrentando congestionamentos muito grandes. Existe toda também aquela questão de gasto, né, porque você acaba gastando mais. Então, quando o trabalho é exercido em casa, isso otimiza o tempo daquele trabalhador e fica comprovado hoje, está comprovado hoje, que mesmo nas empresas privadas, isso vem aumentando o índice de produtividade desses trabalhadores. Que bom. Além do teletrabalho, qual é a sua avaliação com relação à reforma trabalhista no aspecto de ter sido positiva nesses 2 anos? A senhora tem um balanço nesse aspecto? Se foi... se demonstrou nesses 2 anos avanços ou nem tanto avanço quanto era esperado? Nós temos pontos em que nós conseguimos, né, conceber avanços, o teletrabalho é um deles, mas também temos pontos que são pontos mais retrógrados, né? O caso, por exemplo, do contrato intermitente, que é uma modalidade contratual que surgiu com a reforma trabalhista, mas que retira do empregado alguns direitos que ele teria se ele estivesse trabalhando em um contrato em tempo integral, não é? Uma vez que diminui a remuneração e o empregado não tem uma segurança jurídica menor em relação a essa modalidade contratual. A reforma trabalhista, ela trouxe avanços também na parte processual trabalhista, não é? Então, nós conseguimos perceber hoje uma diminuição nas ações trabalhistas, uma diminuição considerável, o que é positivo por um lado, mas é negativo por outro, porque isso trouxe para os trabalhadores o medo, né, a gente pode dizer assim, de ajuizar a ação trabalhista hoje, uma vez que a penalização, o custo dessas ações para esses trabalhadores ficou maior. Isso, por um lado, de alguma forma pode também abrir, vamos dizer assim, uma brecha para que o empresário que antes ficava preocupado em cometer algum tipo de abuso, hoje ele fique um pouco mais relaxado nesse sentido, até mesmo por conta de saber de que tem havido uma menor demanda, as pessoas estão preocupadas com relação a isso, então isso pode ocasionar de alguma forma passar ao largo muitos direitos, às vezes, por conta do trabalhador ter essa preocupação, e além disso também os sindicatos terem sido diminuídos, o que também pode diminuir a chance de você ter mais reclamações com relação a algum ponto ou outro que possa estar sendo deixado de lado pelo empreendedor com relação ao trabalhador? Olha, na prática, e pelo que eu venho vivenciando, isso não ocorre, né? As empresas que tiravam direitos dos trabalhadores, que agiam de uma determinada forma, continuam agindo da mesma forma. E isso até por uma questão de percentual, né? O percentual de empregados que ajuizam ações trabalhistas ainda é muito menor do que aqueles que não ajuizam. Então isso acaba fazendo com que as empresas, de forma reiterada, continuem mantendo aqueles padrões que elas já vinham mantendo. Então, com relação a isso, eu acho que não mudou. Mas em relação aos empregados, eu vejo que a diminuição da força, da presença do sindicato fez sim com que vários direitos fossem suprimidos ou mesmo negociados em favor das empresas e não mais dos empregados. É o que a gente tem percebido hoje, né? Outra coisa, o teletrabalho dentro da CLT, por exemplo, é possível você acumular mais de um trabalho, mesmo que seja um trabalho formalizado e outro informal, ou existe alguma regulação com relação à exclusividade do trabalhador? Não. A exclusividade, ela não é um pressuposto do vínculo empregatício. Então, se o empregado conseguir, né, até por uma questão de horário, ter 2 ou mais empregos, ele pode ter
normalmente, não tem nenhum problema. A questão mais, como você não tem uma regulação de jornada, um controle de horário de trabalho, a questão mais fica mesmo na hipótese do empregado dar conta de cumprir as metas impostas, né? Porque o objetivo é sempre cumprir as metas impostas pelo seu empregador. Mas ele pode sim ter 2 ou mais empregos se ele conseguir. Certo. Outro fenômeno também que veio junto com na verdade que já vinha antes mesmo da reforma trabalhista, era o fato de você desvincular essa relação via CLT. Uhum. Ficar não mais como um trabalhador amparado pela CLT, mas via um prestador de serviço, sim, muitas vezes como MEI ou outro tipo de relação. Como é que você vê esse tipo de ocorrência? Tem crescido isso aí? Muito, né? Hoje nós temos um fenômeno chamado de pejotização. O que é a pejotização? É aquele empregado que antes era regido pelo regime da CLT, um empregado seletista, e que a partir de então passa a ter uma empresa, né, uma pessoa jurídica. E aí ele passa não mais a ser empregado, mas a agir como uma empresa, ele mesmo recolhe os tributos dele, etc. Isso é uma crescente no mercado hoje, né? O que nós percebemos hoje é que mais vezes o trabalho formal tem diminuído. E nós estamos partindo realmente ou para a pejotização ou para a informalidade na prestação de serviço. Perfeito. Outra questão que muita gente que trabalha no home office, no trabalho remoto ou teletrabalho, é também com relação a quem vai pagar pelas despesas de internet, na infraestrutura do ar-condicionado, porque é que nem aquela história do preço. No preço, na verdade, está embutido uma série de coisas, dentro da propaganda, né? O gasto com ar-condicionado e tudo mais. No trabalho também, o trabalhador também ele tem que pensar em toda essa despesa que ele vai ter em casa. Talvez a alimentação, ele não vai ter o transporte, mas vai ter a alimentação, sim, vai ter o gasto de energia, vai ter o gasto de internet, telefone. Como é que fica essa questão? Isso aí é tratado individualmente entre as partes ou existe alguma coisa que a legislação ampara? Sim, a própria CLT trata desse assunto no artigo que diz respeito ao teletrabalho e ela diz que deve ficar estabelecido, né, previamente em contrato de trabalho quem será o responsável pela aquisição, pela manutenção do equipamento de trabalho. Além desse equipamento de trabalho, é relevante a questão das despesas, não é? Quem é que vai pagar a internet? Quem é que vai pagar a energia elétrica, a conta do seu telefone celular? Então, isso tem que ficar estabelecido no contrato de trabalho, de forma que depois não haja problema aí em relação a esse pagamento. Então, a empresa pode ficar responsável por todo o pagamento ou não, isso será estabelecido individualmente no contrato de trabalho. No caso, por exemplo, da relação não via CLT, mas na relação de prestação de serviço, isso também pode ser feito também no contrato de prestação de serviço? Pode ser feito, uma vez que o contrato de prestação de serviço, nele nós temos um profissional autônomo, não é? Então, o contrato de prestação de serviços, ele é um contrato de natureza civil, onde você pode acordar com a outra parte aquilo que for... A negociação é livre. A negociação é livre. Outra questão também, isso aí para quem está envolvido via CLT, é a questão de uma ocorrência de algum acidente dentro de casa. Isso pode ser configurado como acidente de trabalho ou não tem... Foge já desse amparo? Isso é uma das controvérsias do teletrabalho, não é? A CLT, ela diz simplesmente que o empregador ele tem que informar ao empregado sobre as possibilidades da ocorrência de um acidente ou mesmo de uma doença ocupacional, que é aquela doença que se equipara ao acidente de trabalho. Em contrapartida, o empregado deve assinar um termo de responsabilidade, através do qual ele se responsabiliza em seguir aquelas orientações que foram passadas a ele pelo empregador. Para que o acidente de trabalho ele seja configurado, é necessário que exista aí um nexo de causalidade entre o trabalho que você está prestando e aquele evento danoso que tenha ocorrido. E a situação aí, ela é um pouco complexa, porque o empregado vai ter que provar que no momento em que ele sofreu o acidente, ele estava trabalhando, né? Uma vez que a empresa não tem esse poder de fiscalização na sua casa, por exemplo. É obrigatório que ela fiscalize, porque a própria Constituição, a própria CLT obriga que o empregador fiscalize o ambiente de trabalho. Uhum. Mas nós temos que convir que
para o empregador fiscalizar aquele trabalhador que trabalha remotamente, é mais complexo. É verdade. Não é? Você deixar, por exemplo, uma lâmpada mal colocada, de repente ela cai quando Ela você está cai, trabalhando. né? Ou você tá trabalhando, sei lá, o seu bebê chora lá em cima, você sobe a escada correndo, quebra a perna, e aí, isso é ou não acidente de trabalho? Então, a lei em si, ela é fraca em relação a estipular isso. Então, ficaria mais a situação de tentar demonstrar a existência do nexo causal entre o acidente ocorrido e o fato de você estar ou não trabalhando, né? É importante dizer que o fato do empregado sofrer um acidente de trabalho, por si só, não gera ao empregador o direito de indenizar. Então, é imprescindível que se demonstre a existência, né, do nexo de causalidade, ou da culpa ou dolo do empregador nesse sentido. Ok. Você falou da telepressão, gostei desse termo, da telepressão. Gostou? Exatamente. Eu gostei do termo, não gostei de sofrer a telepressão. Ah. Mas para um trabalhador, tem alguma dica para o trabalhador fugir desse perigo, desse risco dele se transformar no workaholic, né? De viver em função do trabalho e não observar mais as suas outras necessidades básicas, seja de lazer, de relacionamentos outros que não sejam ligados ao trabalho. Tem alguma dica para você estabelecer esse limite, vamos dizer assim? É bom você chegar para o seu chefe e falar, olha, meu amigo, não me ligue depois das 5 horas da tarde, ou corre o risco de ser demitido? É importante, né? É salutar que o empregado se coloque um limite, não é? Eu costumo dizer que o empregado para exercer o trabalho, o teletrabalho ou home office, ele tem que ter duas qualidades. Ele tem que ser uma pessoa organizada, ele tem que ser uma pessoa disciplinada, né? Aquele que não é organizado, não é disciplinado, ele vai ter uma dificuldade enorme em exercer esse trabalho em casa. Porque, de repente, você está ali trabalhando, acontece uma coisinha aqui, você levanta, vai ali, pega um café, volta e etc. E aquele trabalho começa a se estender ao longo do dia, ao longo da noite, e aquilo, nem você nunca dá conta de terminar aquilo. Então, a dica é que esse trabalhador tenha um limite, não é? Tem uma organização, tem uma disciplina. Estabelecer horário, né? Porque, na verdade, é como se você estivesse trabalhando na empresa. A diferença do teletrabalho para o trabalho na empresa ocorre apenas em relação ao local da prestação de serviço, não é? Então, você não pode trabalhar 12, 15, 16 horas por dia. E eu acho legal também falar com o chefe, né? Chefe, não me mande mensagem ou não me ligue aí depois de tantas horas. É importante estabelecer uma jornada. Algumas pessoas falam, não sei se é lenda, dizem assim que não é bom você quando está trabalhando em casa, não ficar, por exemplo, de pijama para trabalhar. Essa situação realmente ela faz diferença? Ou no local, ou a roupa, o ambiente para você trabalhar? Faz diferença, faz muita diferença. Você tem que estabelecer que a partir daquele momento aquilo é o seu local de trabalho, não é? Então, se você fosse trabalhar na empresa, você iria de pijama? Com certeza não. Então, é preciso que você estabeleça aquilo como realmente o seu local de trabalho. Até por uma questão de produtividade, por uma questão de motivação, não é? Se você senta para trabalhar na sua mesa de pijama, você vai ter a mesma motivação do que se você tivesse, não é? Trocado de roupa, por exemplo, tomado seu café, né? Se organizado para iniciar aquela prestação de serviço. Então, realmente tem que separar. É ideal também que você tenha um lugar específico para isso, né? Não trabalhar, por exemplo, na mesa da sala ou da cozinha, mas que você tenha um cantinho, né, que você tenha criado para executar o seu trabalho. E que você fique também alheio às outras coisas que possam acontecer na sua casa. Isso é importante. Legal. Ana, eu agradeço muito aqui a sua participação. Foi excelente. Eu que te agradeço, muito Fred. Bem. Fica o convite para uma próxima vez. Obrigado pela oportunidade. Com certeza conversaremos de novo. Tá legal. Gente, a gente vai para um breve, mas é um breve mesmo intervalo, e a gente volta agora com Fala Dinheiro com Fernando Magalhães. Do turismo, Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, cercado por uma reserva particular do patrimônio natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Avenida Tefé 3025, Japim. Telefone 981379486.
Descubra o seu novo mundo. Morada dos Pássaros, na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, cercado por uma reserva particular do patrimônio natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Avenida Tefé 3025, Japim. Telefone 981379486. Descubra o seu novo mundo. Morada dos Pássaros, na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, cercado por uma reserva particular do patrimônio natural. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Avenida Tefé 3025, Japim. Telefone 981379486. De volta, JC às 15, informação para quem decide. E lembrando aí ao nosso seguidor que nos acompanha, do Condomínio Morada dos Pássaros, da SB Imóveis, com ambiente com segurança, ligado à natureza, para quem quer, é a melhor opção. E os contatos aí da SB Imóveis, você pode acessar os consultores de venda da empresa através desses telefones aí. O 21 29 4537 e o 98137 9486. Agora é hora de falar de dinheiro. Vamos pro Fala Dinheiro. Pois é, Fala Dinheiro de volta nessa quarta-feira. Estou aqui ao meu lado, Fernando Magalhães. Fernando, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Fred. Boa tarde a todos os nossos internautas aí. Vamos falar de dinheiro hoje, hein? Olha, e nesse episódio aqui do nosso Fala Dinheiro, a gente está para falar das diferentes formas de investir. Fernando, a gente já, nesses 8 programas que a gente já participou, a gente já falou aí de você ter uma reserva. Primeiro você conhecer a sua despesa, você identificar os teus gargalos, para onde é que está saindo, entender que muitas vezes aquele trocadinho que você está tirando ali, no final das contas vai pesar no teu orçamento. Sim. Vamos dizer que o nosso amigo seguidor já está fazendo tudo isso e ele já está com aquela reserva ali capaz de investir. O que ele pode fazer agora? Legal, legal. Passada essa primeira fase aí, que na maioria das vezes acaba sendo a mais difícil, né? Você conseguir controlar os seus gastos e fazer sua reserva de emergência. Agora está na hora de você definir como é que você quer investir. Quais são os seus planos, suas metas? Você vai se preparar primeiro para sua aposentadoria? Vai se preparar primeiro para comprar um carro daqui a 2 anos, por exemplo? Fernando, então, me permita só fazer uma interrupção. O perfil vai ser determinante nessa questão? Por exemplo, a idade vai ser determinante? Com certeza. Nisso? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Primeiro, quanto que você ganha, né? É claro que uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês não vai ter o mesmo perfil de investimento de uma pessoa que ganha um salário mínimo. É claro. Idade é muito importante. Para quem é mais jovem, consegue assumir mais riscos, porque tem mais tempo, né, para balancear esses riscos, e quem é mais velho não tem mais esse tempo. E outros fatores corriqueiros da nossa vida, né? Se, por exemplo, você tem um problema de saúde, você tem filhos, etc. Então, por exemplo, também como é o seu trabalho, né? Se você faz teletrabalho aí, como é que os problemas que podem acontecer na sua vida. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para definir quanto de risco que você pode correr. Essa é a primeira coisa para definir o seu perfil de investidor, digamos assim. Inclusive, Fernando, a gente percebe até pelo seu exemplo que cada vez mais os jovens estão ligados nessa questão de investimento, né? Eu acho que é uma cultura que se construiu aí. A gente vê, não sei se tem uma relação direta, mas a gente vê, por exemplo, no YouTube, né, a quantidade de canais aí, o Primo Rico, dentre outros aí, de gente falando de investimento, dando dica, dando exemplo e mostrando como ganhar o seu milhão e por aí vai. Essa cultura chegou realmente para ficar, né, do investimento? Claro, assim, é uma tendência, eu acho que em qualquer país, por conta
assim, disponibilidade de informação que nós temos agora por conta da internet. É um assunto que é essencial e que no Brasil nós negligenciamos por muito tempo. E que agora chegou a hora da gente poder finalmente acessar esse tipo de conteúdo que em outros países já é muito mais difundido pelas populações. Você tem o exemplo dos Estados Unidos, em que mais da metade da população investe. Então imagina, mais da metade da população investe, com ressalto, em bolsa de valores. Aqui a nossa bolsa de valores não tem nem 1% da população investindo. Então, assim, é claro que existe uma para esses outros países, e é uma tendência sim que a gente possa, com o avanço da internet, a gente possa difundir cada vez mais esse tipo de situação. Pois é, então, identificado o perfil, sabendo que você tem a reserva, o que o nosso amigo que está interessado também foi atrás de tutorial, aí chegou até o nosso Fala Dinheiro, Legal. Descobriu o Fernando, e aí, qual é o próximo passo? Vamos lá, tem uma pergunta que ela é matadora. Que é assim, você sabe analisar investimentos? Você sabe analisar ativos, ações, etc? A maioria vai responder que não. A maioria vai responder que não, né? Essa é a verdade. Então, assim, é claro que se você disser que sim, aí você tem uma outra pergunta, que é, você tem tempo para analisar? Então, se você tem tempo, você sabe analisar, beleza, você não precisava nem estar aqui nos assistindo. Agora, a grande maioria não sabe, ou então não tem tempo para isso. Então, se você, por algum motivo, sabe ou tem interesse em aprender a saber analisar esse tipo de coisa, e você não tem tempo ainda, ou então está muito no início, você tem duas opções. Você pode começar contratando um profissional de investimentos para te auxiliar, e aí pode ser um consultor financeiro, pode ser uma casa de análise, ou também chamada de casa de research, pode ser um assessor de investimentos, etc. Tem muitos profissionais nessa área que podem te auxiliar nessa gestão de investimentos. E a segunda opção, que é você ir começar investindo aos poucos e ir estudando, né? Aí, claro, você vai precisar comprar livros, cursos, etc. Vai precisar se especializar nisso. Então, para quem não tem tempo, para quem não tem interesse nisso, não é uma boa opção. Então, a maioria das pessoas não vai ter tempo, não vai saber analisar investimento, etc. Então, para a maioria das pessoas, a dica é a seguinte: bem, você pode escolher, ou você contrata uma carteira recomendada, que depois eu vou explicar o que é melhor. Seguir recomendações aí de bancos ou de corretoras, que eles também trazem carteiras recomendadas. Bancos, por exemplo, Bradesco e Itaú têm suas próprias carteiras recomendadas. Corretoras, a XP tem também. Todas, as maiores têm carteiras recomendadas também. Então você pode seguir essas recomendações, que são feitas por analistas profissionais. Ou você pode ter uma estratégia um pouco mais passiva, que é de você pegar o seu dinheiro e dar na mão de um gestor de investimento, né? Você vai colocar o seu dinheiro num fundo de investimento. Então, para quem não tem tempo, para quem não quer contratar outras pessoas, para quem não quer botar a mão na massa, digamos assim, a forma mais fácil, mais simples de você investir é colocar o seu dinheiro num fundo de investimento. É claro que assim, no final das contas, a decisão vai ser: você sabe, ou você quer pelo menos, comprar os seus próprios ativos? Se você quer comprar, entrar lá no site da corretora, digitar o código do ativo, colocar lá a renda fixa tal, o título tal, etc. Se você quer fazer esse tipo de compra, você vai escolher um caminho. Se você não precisa disso, se você não quer fazer isso, você pode escolher os fundos de investimento, que aí vai ter uma gestão passiva, né, digamos assim. Que a gestão ativa seria você, propriamente dito, comprando os ativos, independentemente se você vai contratar alguém para te auxiliar ou não, né? Mas você contratando um gestor por meio de um fundo de investimento, aí você vai deixar essa escolha toda nas mãos dele. E é muito importante ressaltar assim, que pro pequeno investidor, para quem é pessoa física, é muito mais fácil, muito mais simples você optar pela estratégia passiva, né? De você colocar num fundo de investimento e você sabe que o gestor ele é um profissional que está aí adequado, né, para escolher os seus investimentos. O que não dá, Fernando, é para fazer como antigamente, porque você pensava assim, sobrou alguma coisa, joga na poupança. Agora não está compensando. Não dá, né? Com certeza não dá. Então, assim, independentemente da escolha que você for optar, se você vai fazer a própria análise, se você vai estudar, se você vai contratar um profissional para te auxiliar, ou um gestor e colocar o seu dinheiro lá no fundo de investimento dele, independentemente da alternativa que você for escolher, você com certeza não vai chegar na poupança como o melhor investimento. Então, assim,
Hoje em dia existem investimentos muito mais seguros e muito mais rentáveis do que a poupança. Fernando, você falou sobre casas de análise, né? Precisa Certo. explicar aí para o nosso seguidor o que são essas casas de análise. Vamos explicar então. Casa de análise é uma empresa, tá? É uma empresa que ela vai contratar os chamados analistas de valores imobiliários, que nada mais são do que profissionais em análise de investimento. Tá? É um profissional que ele é certificado, tudo bonitinho, que estudou bastante para conseguir a certificação e que está lá preparado para analisar investimentos. Então a casa de análise ela funciona de duas formas basicamente. Ela funciona emitindo relatórios ou ela funciona emitindo carteiras recomendadas. Então, para quem quer assinar um relatório, funciona da seguinte forma: a empresa vai lá e vai colocar, por exemplo, o Bradesco. Como é que está a carteira de crédito do Bradesco? O Bradesco está recebendo dinheiro a partir de onde? É de serviços? É de transação? É de empréstimo? É de cheque especial? Como é que o Bradesco tá bem das finanças, né? Como é que o Bradesco está se portando para os próximos 5 anos? O que a empresa pretende fazer? A gestão, como é que está? Então, todo esse tipo de análise a empresa vai lá e vai colocar num relatório todo bonitinho, explicando cada situação, como é que a empresa está e tal. E aí você vai poder escolher se você quer investir nessa empresa ou não, com base naquele relatório que já tem muitas informações aí importantes para você escolher se vai investir ou não. E você tem as carteiras recomendadas, que são o quê? Carteira recomendada é assim: você vai ter lá Bradesco, né, que é o exemplo que a gente está dando. Você compra a ação do Bradesco até o preço máximo, o preço teto de R$35, por exemplo. Então você vai entrar lá na sua corretora, vai digitar lá o código do Bradesco, que é BBDC, e aí pode ser 3 ou 4, dependendo se é ordinário ou preferencial, mas assim, a corretora vai te explicar tudo bonitinho. Então ela vai colocar lá, por exemplo, BBDC 3. Aí você vai digitar lá na sua corretora, BBDC 3. Aí vai ver, tá sendo negociado a R$34. Pô, 34 tá abaixo de 35 que a carteira tava falando. Então se tá abaixo, então eu vou comprar. E aí, com o passar do tempo, a carteira vai recebendo novos ativos, novos investimentos, e outros ativos também vão saindo. Por exemplo, venda Bradesco até o valor mínimo de R$40, por exemplo. Então você sabe que está na hora de se desfazer dessa ação e aí você vai partir para outra. Então, esse tipo de análise vai ser toda feita pela casa de análise, né, que é uma empresa especializada nisso, e você vai ter só o trabalho de entrar na corretora e comprar. Vai ser o único trabalho que você vai ter. Esse trabalho definitivamente não é o mais difícil, não é o que vai levar mais tempo para se fazer, é muito simples. Você vai entrar na corretora, entrar na bolsa de valores e digitar o código e emitir a ordem de compra ou de venda. Então é muito simples fazer isso, e o trabalho pesado vai estar por trás, que vai estar pela corretora. Mas você tem que estar ciente que você vai ter que fazer isso. Não adianta você só assinar lá um relatório, uma carteira recomendada, que os ativos vão ser seu. Não é assim. Você vai ter que comprar cada um deles seguindo as recomendações e, claro, seguindo os balanceamentos também que as carteiras trazem, né? Por exemplo, 30% em Bradesco, 40% em Ambev, por exemplo. Então você já sabe que você tem que balancear a sua carteira de 30% a 40% em cada uma dessas empresas. Isso vai te auxiliar, né, no passar do tempo, a ter uma rentabilidade muito maior. Agora, Fernando, tem exemplo aí de casas de análise para o nosso seguidor? Existem hoje em dia várias casas de análise por aí. As mais famosas eu posso citar aqui a Suno Research, a Nord Research também, tem a Capitalismo Investimentos, tem a Levante Investimentos. Todas elas são muito especializadas, são muito boas. Cada uma delas vão ter preços diferentes para cada tipo de relatório, né? Então, eu quero um relatório mais completo, aí você vai ver na Suno que está num preço tal, e aí você vai assinar, né? São sempre assinaturas mensais, então você pode assinar em diversas casas de análise diferentes. Legal. E para quem quer deixar em fundo de investimentos, Fernando, como é que Legal. faz? Para quem não quer ter esse trabalho de ficar entrando na corretora, é um negócio muito chato. Então, é bem simples, né? Na verdade, você vai ter só o trabalho de escolher o fundo de investimento que você vai querer. Fundo de investimento a gente já falou um pouco aqui, mas assim, são condomínios, né? Cada um é dono de uma cota desse condomínio, e o gestor do fundo vai lá e vai escolher os investimentos que vai valer para todo mundo que está no condomínio. Existem basicamente 4 classes de fundo de investimento, que são renda fixa, multimercado, ações e cambial. Então, para quem já tem um pouco mais de noção de como funciona o mercado financeiro, já sabe, né, o que significa cada uma delas. Né, a renda fixa é o mais próximo da poupança, por exemplo. Então são investimentos que têm um perfil mais conservador. Mas assim,
é muito importante, se você vai investir só por meio de fundo de investimento, que você não concentre em apenas um. Que você tenha vários fundos de investimento. Você pode ter infinitos fundos de investimento, é claro que também colocar em vários não vai adiantar muita coisa, né? Você vai ter que saber como é que estão cada um deles, então não é muito vantajoso, mas assim, você pode ter pelo menos 4. Pelo menos um de renda fixa, um multimercado. O multimercado é aquele que é mais diversificado, ele pode comprar renda fixa, pode comprar ações, pode comprar câmbio, pode comprar de tudo um pouco. Então, você pode comprar um renda fixa, um multimercado, um de ações, um cambial. Então, e ir montando de acordo com o seu perfil de investidor. Então, a gente volta lá naquela pergunta, qual é o meu perfil de investidor? Se você é um pouco mais conservador, coloca 70% do seu dinheiro num fundo de renda fixa, por exemplo. Né? Existem diversos fundos de renda fixa, você pode dar uma olhada melhor em cada um deles, mas assim, você pode colocar 70% num fundo de renda fixa, e aí mais 10% num fundo multimercado, 10% num fundo de ações e 10% num fundo cambial. Tá ótimo, você já tá assim, melhor do que a grande maioria da população, você já sabe que você vai ter um rendimento muito bom e você tá com o seu dinheiro nas mãos de bons gestores que são profissionais nessa parte. É claro que assim, você tem que ter uma atenção especial quando você está escolhendo o seu fundo de investimento, não adianta escolher qualquer um. Existem inclusive casas de análise que fazem relatórios sobre fundos de investimento, é uma outra opção também. Mas quando você for escolher o seu fundo de investimento, você tem que estar atento principalmente aos valores mínimos e à liquidez desse fundo. Valor mínimo é o limite mínimo que você tem que colocar de dinheiro. Isso não significa que é por mês, tá? É só uma vez. Então na primeira vez você precisa colocar, por exemplo, R$1.000. Então se você não tem R$1.000 para colocar de uma vez nesse fundo, você não vai conseguir. A maioria dos fundos, eles colocam valores mínimos diferentes se você está investindo na primeira vez ou na segunda vez. Então, por exemplo, a primeira vez você tem que ter R$1.000. Mas se você já investiu a primeira vez R$1.000, no mês seguinte, ou então 3 meses depois, ou no ano seguinte, o prazo é você que vai definir, mas você vai poder investir com um valor mínimo de R$500, por exemplo. Então você pode colocar R$500 que o fundo vai te aceitar, digamos assim. E você tem que ter muita atenção à liquidez. A grande maioria, por exemplo, dos fundos de renda fixa tem um valor mínimo bem baixo, mas a liquidez deles é praticamente diária, né? Você tem D+1 que chama, né? Que é o dia que você solicitou o resgate, mais um. Então amanhã você consegue sacar o seu dinheiro desse fundo de renda fixa, né? E aí você tem os diversos números, digamos assim, de cada fundo de investimento, né? Por exemplo, o fundo de investimento ele é D+3. Então você sabe que no dia que você pedir o resgate, você vai ter que esperar 3 dias para ver o seu dinheiro de volta. Então assim, você tem que ter muita atenção com esse tipo de coisa, principalmente na liquidez e na aplicação mínima de cada fundo de investimento. Legal, Fernando. Algo mais para nosso episódio de hoje, falando sobre investimentos? Eu acho que o que tem que deixar claro para quem está nos assistindo é que se você não conhece muito sobre o assunto, é sempre bom contratar um profissional para te ajudar. Tá? Assim, as partes mais simples, né, de você conseguir gastar um pouco menos e conseguir montar reserva de emergência, isso você pode fazer sozinho tranquilamente, não precisa de ajuda. Mas quando você já vai partir para investimentos um pouco mais arriscados, digamos assim, de longo prazo, como por exemplo em ações, é sempre bom que você tenha um profissional te auxiliando, ou que você pelo menos comece por baixo, comece com pouco e vá estudando com o passar do tempo. Legal, Fernando, agradecendo aí mais uma vez a tua participação no Fala Dinheiro, esperando o que a gente vai ter para a próxima quarta-feira. Legal, então muito obrigado, Fred, muito obrigado aos nossos telespectadores aqui, nossos internautas. Vamos ver o que a quarta que vem nos espera, Fred. Legal, gente. Antes de ir embora, encerrar aqui o nosso programa de hoje, agradecendo aí quem nos acompanha, nosso seguidor, que nos acompanha tanto no Facebook como também no YouTube, nas redes sociais do Jornal do Comércio, sempre no @jcomércio, mas deixando aqui a dica do nosso site, nosso portal do Jornal do Comércio, que é o jcam.com.br, onde você encontra conteúdo riquíssimo de economia, política, entretenimento, negócios. Assim como o JC às 15, que também é informação para quem decide, o Jornal do Comércio traz sempre muita informação para quem decide, para quem empreende, para quem busca, como o Fernando nos dá as dicas aqui, investimento, quem busca melhorar suas finanças, quem busca uma melhor condição nesse ambiente que vivemos hoje tão
necessário ter conhecimento, porque a informação é tudo para a vida. Então é isso, gente. Um grande abraço, se Deus assim permitir. Voltamos amanhã com JC às 15, informação para quem decide.